Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vim aqui para a gente falar sobre a introdução de mulheres que correm com os lobos. Sim, a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em riscos de extinção. Então, como é que esse livro conversa com a gente? Então, tem um caminho aí que a gente vai entender a partir das vivências e experiências da autora. Este livro é um best-seller, gente. Então, significa que ela tem por objetivo, neste livro, refletir sobre o processo de recuperação da psique instintiva natural. E por que a gente fala de recuperação? Porque, afetivamente, né, somos seres de emoção, correto? Se somos seres de emoção, oscilamos nas emoções que temos. Compreender as emoções, né, faz parte de um desenvolvimento, de um amadurecimento psíquico. Então, ou seja, quando estamos embelezados, felizes, alegres, ansiosos, né, há um impulsionamento aí para conhecer melhor esse self-instinto selvagem natural. Da mesma maneira, quando perdemos, na perda, né? Então, e o que acontece na perda, por exemplo, que nos impulsiona, né? A matéria da emoção nos impulsiona. Então, por exemplo, eu citei isso num vídeo anterior, né? Quando sofremos cancelamentos, quando temos que concluir uma etapa, quando iniciamos outra, né? Então, algumas dessas ações, né, que nos atingem, ou ações, relações, interações sociais, interações profissionais, elas nos impactam de uma forma que que vai nos levar à curiosidade de desvendar. Aí, que é o que esse livro sugere, né? Esse caminho, esse encontro, né? Por que a autora ela compara os lobos, né? Porque mulheres e lobos têm características psíquicas comuns, né? Percepção aguçada, espírito brincalhão, elevada capacidade de devoção, entre outras características, né? Seria o arquétipo da mulher selvagem que a autora vai estar estudando em relação aos lobos, mas também a outros animais, outros arquétipos, né? Pássaros, ursos, elefantes, borboletas, lembrando que o território que ela vivenciou também possibilitou essa observação, essa curiosidade, né? Que vai levá-la para um estudo científico, né? Não somente orgânico, pessoal, mas científico, porque ela é uma terapeuta clínica e uma pesquisadora de contos, né? Então as próprias histórias deixadas na humanidade são pistas sobre os arquétipos, tanto do feminino como do masculino, como da vida como um todo, né, gente? Então é disso que o livro ele vai estar tratando, mas se aprofundando sobre a questão instintiva, sexual, cíclica, né? Idades da mulher, o jeito de ser, a sabedoria da mulher e o seu fogo criador, né? São décadas de estudo, né? Então, como recuperar se há o desgaste? Como resgatar a bela forma psíquica natural da mulher? E a gente não está falando só de mulher, né? A gente está falando de pessoas que, como seres animais culturais que somos, o nosso instinto natural, ele sofre defasagens, né? Então, a gente também pode encontrar aqui uma conversa profunda sobre o ser que somos, né? Através, como eu disse, de contos de fadas, mitos, histórias deixadas pelo caminho da natureza selvagem, né? Então, em algum momento instala na nossa vida alguma coisa assim de querer mudar, né? Eu sou uma profissional da dança, né? A dança, por exemplo, ela desperta essa consciência de querer mudar, de querer se aprofundar, de querer se entender, de querer se dar o cuidado, né? Então é uma revolução, e eu posso dizer que eu já tenho mais de uma década de prática de sala de aula, então fora a minha experiência emocional com o teatro, minha experiência emocional como pessoa, que me permite estar aqui conversando sobre esse assunto, né? Mediando esse diálogo. Então, quando a gente, né, caminha nessa direção do self feminino inato, do nosso self, né,
a gente se livra da mesa de trabalho, dos relacionamentos que esvaziam a nossa mente. E assim a gente consegue encontrar um caminho do meio, né? Uma paz, um bem-estar, né? Uma ruptura. É um desejo de desobediência da regra, né? É como se parasse o mundo, porque não vamos mais prosseguir agora sem a mulher, sem esse instinto selvagem natural. É nesse sentido, é nessa direção, né? No sentido da ruptura para o novo, né? Desse processo cíclico de consciência sobre si, né? Então, as palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de que não são, de quem são e do que representam, né? Elas criam uma imagem para descrever a força que suscita todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Por que não podem viver? Porque o contrário disso é a doença psíquica, né? Então, basicamente, essa introdução, eu sugiro a leitura para que a gente possa avançar para o próximo capítulo, né? E que é o próximo capítulo, a generosidade da mulher selvagem, as histórias. Então, a cada capítulo, a Clarice, ela traz uma história, um conto, e aí ela vai fazer o desenvolvimento dessa metáfora, né, dessas ideias, a digestão dessas palavras, as quais eu vou estar aqui mediando e posteriormente eu vou estar abrindo um Zoom, né, um link para a gente conversar sobre as nossas impressões e vivências, né, de uma maneira bem gostosa, dinâmica, né, participativa. Então, é basicamente essa a introdução, né, do caminho que nós vamos percorrer nessa longa história, gente. São vários capítulos, né? E são bem complexos. E é um eterno retorno a eles. O eterno retorno, eu exagerei um pouco, mas assim, é sempre um retorno, um convite, revisitar o texto. Então, eu deixei lá no Telegram um link com um drive do livro, né, para vocês que não têm o livro. É importante ler a introdução, anotem, tem um caderninho de anotação das dúvidas e tal, para a gente digerir. Aqui é só o começo, minha gente, porque aí vem as complexidades, né, de compreender a cada conto uma evolução da psique, e a gente vai crescendo junto aqui, porque a primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu gestei esse projeto durante a pandemia, né? Eu me olhei e eu falei, não, eu vou fazer uma outra introdução. Porém, o primeiro e o segundo capítulos são feitos em outro lugar, num outro contexto dessa mulher que aqui se apresenta para vocês, né? E é isso, né? Tenhamos um bom caminho nessa jornada da informação. Gratidão, Inxalá, Namastê.